E aí, turma, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro tutorial para a gente finalizar a nossa atividade de resumo simples. Nessa altura do campeonato, você tem que estar com esse documento. Deixa eu compartilhar o documento com vocês. Você já tem que estar com esse documento com o seu título, a sua introdução, seu objetivo, sua metodologia e seus resultados. Porque hoje a gente vai ver como você vai fazer uma discussão, como você vai concluir o seu texto e quais são as palavras-chave que você vai poder incluir. Feito? Então, se você ainda não fez todas essas etapas, não dá para você começar por esse tutorial. Retorne ao vídeo número 1 para a introdução e comece pela ordem, para você não se perder e ter a execução feita de forma correta. Ok? Bom, para quem já fez os resultados, percebe que existem resultados que se destacam e você tem que discutir os seus dados. A discussão dos dados é com base em alguma literatura. Então você vai ter que ir até alguma base de dados para fazer a sua discussão. Primeiro, você vai localizar no seu trabalho qual é aquele dado que você vai dar foco. Qual é o dado que representa melhor o seu trabalho, que atinge em cheio o seu objetivo. A partir daquele dado, você vai elaborar uma discussão. Vamos ver o exemplo para que fique mais claro. Olhando esses resultados que foram apresentados no último vídeo, que são dos 153 participantes que responderam o questionário, eu tenho as porcentagens de cada curso. E 32% é de fisioterapia, que é o que tem na FBBR. Qual o dado que eu quero discutir? Por exemplo, a maioria das respostas não foram pela opção do curso de fisioterapia. Essa área da saúde possui a maioria das respostas foram pela opção do curso de fisioterapia. Essa área da saúde possui alta demanda de profissionais e amplo espectro de especializações. Além disso, o curso está disponível em instituições com valor mais acessível e maior número de vagas ofertadas. Então, daqueles dados que eu encontrei, eu quis exibir fisioterapia como um curso de relevância, de é, alta oferta e facilidade de acesso. Então foi o que eu quis destacar dos meus dados. Porque eu estava querendo evidenciar dos cursos que tem na FBBR o que é mais destacado, né? Então, fisioterapia apareceu em maior grau. Eu vou utilizar os dados que eu tenho para evidenciar. E essa evidência eu posso reforçar com a presença na literatura. Nesse caso aqui, eu não citei nenhum autor, porque é uma pesquisa fictícia. Mas na pesquisa de vocês, vocês podem buscar nas bases de dados autores que podem dar suporte a vocês nessa referência. Por exemplo, nessa pesquisa, eu poderia buscar em algum dado do Ministério da Educação os números de matrícula em cursos de fisioterapia na Bahia, no Brasil, em instituições privadas ou a facilidade do acesso dos últimos 10 anos. Então, esses dados iam enriquecer a minha discussão. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com câncer do colo do útero, conhecimento sobre antibióticos, conhecimento sobre automedicação, sobre prevenção em ISTs, enfim, todos esses dados que vocês encontraram, olhando aquele que é mais relevante, quais desses vocês podem ampliar a discussão? Localizando o que vocês vão fazer a discussão, qual autor pode colaborar na discussão de vocês? E aí, para localizar os autores, vocês vão precisar ir nas referências que vocês vão encontrar nas bases de dados. Eu recomendo que vocês pesquisem na PubMed ou na Cielo. E aqui na PubMed ou na Cielo, vocês vão colocar as palavras-chave do conteúdo que vocês querem pesquisar. Então, se eu quero diabetes, diabetes vai ser uma das minhas palavras-chave. Diabetes, é, conhecimento, enfermagem. E aí,
vai aparecer todas as pesquisas que foram produzidas com esse tema. E eu vou fazer uma filtragem, olhar aqui quais são os autores que pesquisam a respeito e posso utilizar qualquer autor desse daqui, porque nessa base aqui eu chamo de base indexada. Todos os artigos que são publicados na PubMed ou na Cielo, eles são revisados por profissionais da área. Então você não vai encontrar, diferente de ir no Google ou no ChatGPT, você não vai encontrar nessa lista de artigos que sejam com informações inverídicas, porque todos eles foram revisados antes de serem indexados, antes de serem colocados na plataforma para pesquisa. Então, qualquer um que apareça na lista, encontrando o seu tema, você vai poder utilizá-lo sem medo, porque é de referência. É algum autor que publicou depois de ser revisado por outros autores de referência. Assim como todos os elementos, você não vai precisar escrever muito na sua discussão. Você vai escrever de forma objetiva. Escolher um dado relevante e discutir esses dados. Colocar a relevância que esse dado tem na realidade, em um determinado contexto. Então você já fez toda a parte objetiva, não vai ser nesse tópico que você vai se estender escrevendo. Por isso que você vai escolher um ponto do resultado para evidenciar, um único ponto. E vai ser esse ponto de discussão. Feito? Caso você faça revisão de literatura, você vai escolher qual das perguntas que são respondidas que merecem a discussão. Então, diferente da pesquisa de campo, que você vai escolher um dado, lá na revisão de literatura você vai poder escolher uma das perguntas, qual daquela pergunta merece uma citação. E aí você vai ampliar aquela discussão, colocando a citação e o conteúdo daquela pergunta. Qual é o que responde aquela pergunta de acordo com aquele autor. E no caso do relato de experiência, normalmente a discussão do relato de experiência não pede autores, mas você pode levantar questões a respeito do que foi vivenciado. Qual a relevância do que foi vivenciado, como isso impactou na sua formação. Então, essas seriam as discussões num relato de experiência. Vamos à conclusão. Na conclusão, você precisa fazer o fechamento do seu trabalho. O seu trabalho, já que já foi inicialmente apresentado, ele já foi exaustivamente descrito nos objetivos, na metodologia, com os resultados e a discussão. A sua conclusão vai ser o fechamento do seu texto. De tudo que foi dito, o que é que conclui com o seu trabalho? Ou você pode dar uma perspectiva futura. Esse trabalho obteve tais dados, mas futuramente poderemos fazer novas pesquisas a respeito. Então, existem duas possibilidades de você fazer sua conclusão. Uma conclusão de finalização, retomando os objetivos e dizendo que você o alcançou, ou uma possibilidade de novos trabalhos. Então, os dados que obtivemos foram muito relevantes, porém são necessárias mais pesquisas para melhor apurar essas questões. Então, você deixa em aberto para fazer as novas pesquisas. Em caso de relato de experiência, você faz um fechamento de texto colocando impressões gerais que você teve. No caso de uma revisão de literatura, você faz um fechamento de texto dizendo qual foi o âmbito geral que você teve, qual foi a perspectiva geral que você teve com essa revisão de literatura. O que você encontrou na literatura foi capaz de satisfazer a maioria das perguntas ou não? Então, se não foi, o que é que necessita? Geralmente, quando não tem tantas respostas para as perguntas que a gente faz na revisão de literatura, quer dizer que é necessário maior produção acadêmica a respeito de determinado tema, porque na literatura não é encontrada algumas respostas para as principais inquietações para hipertensão, diabetes, câncer do colo do útero, enfim, para essas doenças que vocês estão fazendo a revisão de literatura.
Por fim, depois que você fecha o seu trabalho, vem um tópico que são as palavras-chave. As palavras-chave, muitas pessoas menosprezam as palavras-chave, mas são elas que as plataformas utilizam para localizar o seu texto. Então, é uma das formas que as plataformas buscam texto. Tanto é quando você vai ver lá na PubMed ou na Cielo, existe a opção de buscar apenas por palavra-chave. Então, todo artigo tem palavra-chave, todo resumo vai ter palavra-chave. Então, é um tópico importantíssimo. O que é importante que tenha nas palavras-chave? Você tem que colocar palavras que tenham relação com seu tema, que falem diretamente com tudo que você está tratando, mas tem que ser palavras que não constem no seu título. Então, se você usou a palavra no título, você não vai poder usar palavras, as mesmas palavras no tópico de palavra-chave. Vão ter que ser sinônimos, palavras diferentes que queiram dizer a mesma coisa. Vamos ver um exemplo. A preferência dos jovens pelos cursos da área da saúde, eu posso colocar como palavra-chave educação superior, formação acadêmica, profissionalização. Perceba que eu utilizei similares que indicam a mesma ideia, que é a área da saúde, curso da área da saúde, mas eu não usei cursos, educação superior, formação acadêmica, nem profissionalização no meu título. Eu usei outras palavras. Ok? Quando você chegar nas suas palavras-chave, quer dizer que seu texto está completo. Você não tem mais nenhum elemento a colocar. Nesse momento, você dá uma pausa e você não escreve mais nada no seu texto. No dia seguinte, você vai pegar e ler seu texto na íntegra, com todos os elementos conectados, e vai ver se seu texto faz o sentido completo. E nesse momento você vai poder fazer os ajustes. Se a introdução está conectada com objetivos, está conectada com a metodologia, com resultados, com discussão, com conclusão, se as palavras-chave elas não estão redundantes, se elas estão dando sentido completo, enfim. Muito importante que você não abandone seu texto e entregue após terminar esse tutorial. Esse tutorial é para você terminar suas palavras-chave. Terminou a palavra-chave, volte para o início do seu texto, leia do título as palavras-chave novamente e veja se tudo está coeso. Feito? Terminou de fazer a leitura, fazer as devidas correções, faça com que todos da sua equipe façam a leitura do texto. Todos os integrantes precisam estar cientes do conteúdo do texto. Feito? Todo mundo leu, então encerramos aqui a atividade de resumo simples. Você aprendeu a fazer um resumo simples de modo rápido, prático e com os elementos separados. Então, a partir de agora, quando você pegar um resumo, você já vai saber quais são os principais elementos e como eles têm que estar distribuídos. Feito? Espero que vocês tenham aproveitado esse tutorial. Aguardo o resumo de vocês, ansioso para ver o que é que vocês produziram e até a próxima.